Oi, pessoal, boa noite. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos iniciar, pessoal, já 20 horas e 1 minuto, né? 12 de setembro de 2022. Vamos em frente para mais um estudo. Certamente será muito produtivo, né? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar o pensamento, buscando a presença amorosa de Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão maior, que nos conduz ao Pai através dos seus ensinos, através dos seus exemplos, através da sua energia, do seu amor, da sua paz, que é a luz a nos chamar para o alto, a nos estimular ao bem em todas as situações, em todas as circunstâncias. Senhor Jesus, mais uma vez nós rogamos, Senhor, o teu amparo para o estudo que ora iniciamos, que possa ser produtivo, que possamos angariar o máximo de informação, o máximo de luz, fixando bem em nosso íntimo, para que onde estivermos possamos vibrar o bem, falar do bem, praticar o bem em toda parte. Ajuda, Senhor, os nossos ambientes domésticos, abençoa os nossos lares familiares, principalmente quem tem mais dificuldade, quem está atravessando problemas mais acerbos, que possa ser mais auxiliado. Aqueles que têm dificuldade conosco, que possam receber em dobro o auxílio do alto, para que nós possamos a cada dia nos relacionar melhor, com mais serenidade, e que a tua luz possa envolver todos aqueles a quem um dia nós prejudicamos, que hoje se convertem em obsessores, em vingadores, em cobradores de cada um de nós, que eles possam ser amparados, socorridos, orientados pelo teu amor, pelos espíritos amigos, pelos familiares queridos que estão bem perto deles também, abraçando-os e estimulando-os ao bem, que eles possam ouvi-los e abrir o coração. Que a tua luz, Senhor, envolva todos os irmãos que estão ao nosso redor, no plano espiritual, carecentes da tua luz, carecentes do alívio para as suas dores, as dores na sua alma, as dores morais e também o resquício que trazem dos sofrimentos orgânicos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco mais uma vez. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos lá, né? Boa noite a todos. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui todas as noites de segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas, tá? Sempre fazendo um estudo doutrinário, um estudo interativo, né? E todos podem participar, tá? Então vamos lá para o estudo de hoje. As segundas-feiras a gente faz o estudo de O Livro dos Espíritos, tá? De Allan Kardec. São 1019 questões que Allan Kardec fez e que os espíritos responderam. Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E o tópico é a afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Tá? Esse é o nosso tópico de hoje, que nós vamos analisar. Ok? Então vamos para a primeira pergunta de Allan Kardec, né? Pergunta 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Acontece isso dos espíritos se afeiçoarem a determinadas pessoas, a certas pessoas, e não a outras, né? O que vocês acham, pessoal? Vou tomar minha aguinha aqui. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Ui.
Fábio José, acho que sim. A Gilda também acho que sim. Nayara também. A Vilanius que tem afinidades, né? A Silvana também acho que sim. A Jamile também. Vamos ver, né? Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Vamos ver a resposta aqui, né? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. Tá? Então vamos lá, né? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Tá? Todos nós somos suscetíveis de nos melhorar, todos nós, tá? O que a gente chama de homens de bem ou que não estão tão bem assim, todos nós somos suscetíveis de melhorarmos, tá? A questão é que alguns já estão mais abertos a essa possibilidade e outros não. Alguns já querem se melhorar, outros não. Então é nesse sentido que se está querendo dizer aqui, tá? Então os bons espíritos, lógico que eles acabam se sentindo mais estimulados, né? Mais motivados a auxiliar e a estar próximos daqueles que se sintonizam com eles, tá? Isso é uma coisa geral, isso é uma regra geral. Ah, mas os bons espíritos não ajudam os necessitados? Sim, ajudam os necessitados. Ajudam todos os espíritos que estejam suscetíveis a receber essa ajuda. Que sejam suscetíveis, né, a receberem os estímulos que os bons espíritos trazem. Ok? Porque tem alguns que nem. Eles acham que os espíritos amigos são inimigos. Tem muitos espíritos que querem os bons espíritos longe, né? Tem espíritos que querem a situação mais pesada, né? A situação mais viciosa. Então eles não querem a presença dos espíritos superiores perto deles. Vocês entendem a dificuldade que é, né? Então falta sintonia, né? Falta ligação ali, ok? Por mais que Jesus queira nos ajudar, nós precisamos favorecer essa ajuda, nós precisamos nos abrir à ajuda que Jesus, né? Sempre quis nos ajudar, né? Sempre esteve aberto a nos ajudar. Nem sempre nós estivemos suscetíveis a receber essa ajuda. Muito fechados, né? Muito vinculados ao mal, vinculados ao ódio, né? Certo? Então vamos lá. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem, que estão mais próximos de se melhorar, que aceitam mais as sugestões do bem. Os espíritos inferiores, eles gostam dos homens viciosos ou que podem tornar-se tais. Aqueles que têm potencial, né? Fala, mas todo mundo tem potencial para as coisas viciosas também, né? Para cairmos, tal. Mas aqui também precisamos distinguir aqueles que estão mais suscetíveis às quedas morais. Aqueles que estão mais propensos, mais apegados ainda às viciações, tá? Então, esses que demonstram certas fragilidades, os espíritos inferiores tentam explorar, né? Então, eles vão ficar mais em torno ali das pessoas. As pessoas que demonstram mais força interior, né? Mais cuidado, mais equilíbrio nas escolhas, nos hábitos. Os espíritos inferiores, eles não conseguem introduzir certos pensamentos, eles não conseguem estimular, nem se sentem bem ao lado dessas pessoas, certo? Os espíritos viciosos não se sentem bem ao lado de pessoas que mantêm um padrão vibratório melhor. Eles se sentem incomodados, sentem até mal-estar mesmo,
Chega a dar choque mesmo, tá? Chega a dar choque. Não tem aquela combinação de fluidos, né? Não tem aquele ambiente agradável para eles, né? Os espíritos viciosos, né? Entendeu? Então eles não se sentem confortáveis e acabam mantendo a distância, acabam se afastando. Por isso que a gente fala que as obsessões, elas para se desfazerem, nós precisamos favorecer, nós precisamos da nossa reforma moral, reforma de pensamentos, de sentimentos, de hábitos, né? De conceitos. Por quê? Porque aí nós não vamos sendo tão agradáveis a esses espíritos mais que gostam da coisa mais baixa, né? A vibração mais baixa, tá? Ok? Os espíritos explicam pra gente assim: você quer a companhia dos bons? Torne-se bom por sua vez. Você quer a companhia dos espíritos bondosos? Torne-se bondoso você por sua vez. Você quer a companhia dos espíritos virtuosos? Torne-se virtuoso você por sua vez. É assim que funciona. Entendeu? Se a gente quer estar na companhia dos bons espíritos, nós precisamos nos tornar bons por nossa vez. Senão não tem combinação, não tem sintonia, tá? Ok? Então vamos lá, né? Aí pergunta 485. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? Não é? É exclusivamente moral? No campo moral? É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? Vamos ver a resposta aqui. A verdadeira afeição nada tem de carnal, né? Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. Então vamos lá, né? A verdadeira afeição nada tem de carnal. A verdadeira afeição, o amor profundo, o amor essencial, né? A verdadeira afeição nada tem de carnal. Quando a gente está na matéria, lógico que a gente está aqui em meio aos fluidos materiais, né? Às necessidades instintivas e mistura-se o amor, expressa-se o amor através do sexo, através, né, dos desejos também e tal. Então, isso faz parte, né? A união das necessidades espirituais, de aproximação, né? E também a união dos corpos, né? É normal isso, tá? Mas no sentido essencial, a verdadeira afeição nada tem de carnal. O verdadeiro e profundo sentimento de fraternidade, de amor, nada tem de carnal. Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição, né? Então, quanto mais atrasado for o espírito, mais ele vai ter necessidades e desejos carnais com aquela pessoa que, por exemplo, está encarnada. Pode estar encarnada e pode estar desencarnada, pode ser aqui na matéria ou fora dela, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Tanto que os desejos, eles continuam existindo no plano espiritual. Os desejos carnais, os desejos, né? Mais da lascívia, mais né, do prazer sensual, eles continuam existindo no plano espiritual. Só que nas regiões mais baixas, né? Tá? Certo, pessoal? Então, peraí que eu saio aqui. Só um pouquinho. Então, a verdadeira afeição nada tem de carnal, né? Né? Os espíritos que nos amam profundamente, né? A quem nós temos uma ligação muito profunda
de verdadeiro sentimento, não é propriamente um sentimento carnal, não é um sentimento de desejos, é um sentimento de afeto, né? De fraternidade, né? A Jamile colocou, como assim? Eu não entendi. Os desejos carnais continuam? Sim, como não, Jamile? Como não, né? A gente tem espíritos de várias condições no plano espiritual. E a gente não tem aí um monte de espíritos nas regiões umbralinas, em torno do planeta e ligados aqui ao planeta, ligado aqui ao ambiente material, estimulando os apetites carnais. Não é o que a gente está vivendo no planeta aqui? Uma onda de sensualidade, uma onda de busca de prazeres, não é o que a gente está vivendo aqui na matéria? Um estímulo às frequências mais baixas o tempo todo, né? Que todos nós temos que lutar contra para manter o pensamento mais elevado, manter os propósitos mais elevados, manter a energia, né? Porque tem uma corrente baixa de vibração que fica estimulando o tempo todo, sensualizando o tempo todo. E isso é algo só material? Não. É algo acima de tudo espiritual. Espiritual, assim, desses espíritos mais atrasados, né? E que havia uma panela de pressão aqui na matéria de influência desses espíritos, né? Mais sensualistas, mais presos aos instintos, ao primitivo, né? Mais presos aos vícios, aos maus hábitos, né? E então eles ficam estimulando isso o tempo todo nos encarnados, tá? Então não deixam de ser os apetites carnais, os desejos carnais, que são aqueles que ainda estão muito presos à carne, muito presos às vibrações da matéria. Eles não conseguiram nem se desligar muito da matéria. Entendeu? Não conseguiram nem se desligar, nem para ir para as regiões superiores, não conseguiram. Ficaram aqui presos à matéria, né? Vampirizando. A gente vai ver isso nos missionários da luz, a gente vai ver isso nos mensageiros, né? Principalmente os missionários da luz, a gente vai ver isso, a gente vai estudar com mais calma os processos de vampirização, né? Tá? Ok, pessoal? Então, isso nunca esteve tão presente na nossa vida. Isso que a gente está falando aqui nunca esteve tão presente, né? O Sérgio Goulart, e pode existir algum tipo de manifestação desses espíritos? Não, existe o tempo todo, né, Sérgio? Existe o tempo todo, no dia a dia, o tempo todo. Por quê? Porque eles se aproximam dos encarnados, manifestam o desejo deles, e os encarnados recebem esses estímulos, se afeiçoam ou não a esses estímulos, isso que a gente estava falando agora há pouco, né? E os encarnados manifestam esses instintos, essas buscas, conforme a presença desses espíritos estimula, né, em nós, né? E também a gente pode ver, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, também se comunicam espíritos que estão em processo de vampirização, que estão em processo de envolvimento das pessoas no campo dos vícios. Alguém que está com problema com o alcoolismo, com a droga, com o sexo, né? Com a glutonaria, que é o comer demais também, né? Então, esses espíritos também se comunicam nas reuniões mediúnicas. São atendidos, são aqueles que estão mais propensos a receber o atendimento, né? Porque tem alguns que estão totalmente impermeáveis, né? Tudo que há de pior na humanidade, tudo que vocês imaginarem que há de pior na humanidade é estimulado por esses espíritos inferiores. Tá? Eu não estou dizendo que é tudo causado pelos espíritos inferiores. Estou dizendo que tudo que há de pior na humanidade serve de pasto, vamos dizer assim, serve né, é usado por esses espíritos inferiores. Eles sempre estão participando de tudo que há de pior na humanidade, tá?
Qualquer coisa que vocês falarem aí que é ruim, os espíritos inferiores estão ali participando, tá? Em grande número, geralmente. Certo? Então, a verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. Quantas vezes eu já conversei com mulheres que no passado, né, algum homem fez promessas afetivas, na verdade só tinha interesses sexuais e, né, muitas vezes abandonou a pessoa. Hoje ela está em busca desse homem ainda, cobrando, né, cobrando, se sentindo dona desse homem, ou o inverso, às vezes um homem que está lá em torno de uma certa mulher encarnada, ele se sente dono daquela mulher, né? Às vezes até tenta afastar e afasta. Às vezes tem alguns homens que tentam se aproximar dela, né? Afeições e às vezes namorada, tá? O espírito afasta, dá um jeito de afastar, né? Porque ele se sente dono daquela pessoa. E não é a afeição real, não é o amor que liberta, não é o amor que é o apego, é a posse, as paixões violentas, né? É a sensualidade, né? É de uma síntese, vamos dizer assim, de um resumo que a gente possa falar, é a predominância ainda da matéria sobre o espírito, a predominância das paixões sobre o amor real, né? Tá? Mas isso tem aos montes, pessoal, isso tem aos montes. Tá? Isso tem é muito forte ainda no nosso planeta, tá? A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se uma reminiscência das paixões humanas, né? Então aí você tem uma gradação, né? Você tem uma gradação. Vamos pensar em termos de cores, né? Você tem as colorações, as gradações das cores, desde uma coisa mais forte para o lado da sensualidade e menos da espiritualidade, aí vai indo, vai diminuindo materialidade, vai aumentando a espiritualidade. Até chegar ali no máximo de espiritualidade e o mínimo de materialidade, né? Então é mais ou menos assim. E nós estamos aí nesse meio, em algum lugar desse meio aí nós estamos, né? Ainda uma certa mistura de amor verdadeiro, de companheirismo, de fraternidade, ainda ainda com tons de sensualidade, com tons de desejo, com tons de posse, com tons, entendeu? Então estamos nós aí nesse meio, né? Nosso amor não é aquela pureza ainda, né? Mas também não é mais aquela coisa totalmente primitiva que já foi, tá, pessoal? Certo? Então nós estamos aí nesse meio do caminho aí, tentando sublimar o sentimento, né? Lógico que nós ainda temos necessidades, estamos na matéria, né? Lidamos com as forças sexuais da alma, né? Estamos mergulhados no mundo material, tá? E o sexo não é pecado. A gente não está falando do sexo aqui como se fosse pecado, uma coisa ruim, não. Nós não estamos falando isso. Nós estamos falando dos apegos maiores ou menores, né? A essas forças mais materiais ou mais espiritualizadas, tá? Então, o sexo pode também expressar o amor. Nem sempre o sexo expressará o amor, tá? Então, o sexo pode ser canal para o amor, mas nem sempre o é, tá? Então, é só isso que a gente precisa compreender, tá? A natureza não vai dar saltos, né? A nossa evolução não vai dar saltos, assim. Então, é tudo muito gradativo, né? Nós estamos aprendendo a evoluir, assim, aprendendo a melhorar um pouquinho a cada dia, a domar um pouco a fera humana, né? Tentar evoluir um pouco, né? Certo? Pergunta 800, eu estou com 800 na cabeça. 486, tá?
Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Vamos lá, né? Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Interessante essa pergunta, né? Quer dizer, quando se trata, entre aspas, do que a gente chama de desgraças e também do que a gente chama de prosperidade, né? O que nem sempre é desgraça, nem sempre é real prosperidade, né? Num sentido mais espiritual, vamos pensar, né? Interessam seus espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade, né? Eles se sentem tocados pelos sofrimentos que a gente passa, pelas privações, pelas, né, as desgraças que a gente passa e também por a gente estar crescendo, se desenvolvendo, por a gente estar num bom emprego. Os espíritos se interessam por isso, né? Eles se interessam, eles prestam atenção, eles participam disso de alguma forma. E eles se afligem, né? Afligem os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida, eles ficam aflitos com o fato da gente passar por uma fase muito difícil, doenças, privações, né? Coisas que a gente trata como males, vamos dizer assim. Eles se afligem com isso, né? Ok, vamos lá, né? Vamos ver daqui. Não é fácil não, né? Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes seja possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias, né? Interessante, né? Tem mais coisa aqui, né? Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes seja possível. Não vão fazer tudo, inclusive o que é o nosso dever fazer, né? Eles vão fazer todo o bem, eles vão tentar nos ajudar nos momentos bons, nos momentos difíceis, eles sempre tentarão nos ajudar, né? Na medida do que é possível para eles, tá? Sem interferir no nosso livre-arbítrio, né? E se sentem felizes com as nossas alegrias. Aí que no caso eu coloco principalmente as alegrias que sejam verdadeiras, né? Que não sejam falsas, ilusórias, né? Então eles se sentem felizes com as nossas conquistas reais, com as nossas alegrias, né? Com certeza. Como nós, né, sentimos com os nossos familiares, filhos, né, amigos, tal, né? A gente se alegra com as conquistas alheias, né? Afligem-se com os vossos males, quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirais deles, assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita a beberagem amarga, o remédio amargo que o há de curar. Aqui que entra a interpretação do que seja desgraça, do que seja males, do que seja coisas boas que a gente acha que são boas, porque às vezes é muito diferente a interpretação dos espíritos e a nossa interpretação. Aqui que entra esse discernimento que a gente tem que ter. E o estudo vai dando para a gente. Nem sempre o que a gente acha que é uma maravilha aqui, os espíritos veem com os bons olhos. Nem sempre. Nem sempre o que a gente vê como se fosse uma coisa horrível, nem sempre os espíritos veem como uma coisa horrível. Eles acham mais difícil a gente não suportar, não saber lidar com aquela situação que a gente está passando. E isso é pior, né? Que é o que está dizendo aqui, ó. Afligem-se com os vossos males, né? Às vezes a pessoa tá, o espírito que nos ama, tá vendo que a gente tá pensando em suicídio, que a gente tá não está conseguindo lidar com as situações do jeito que a gente podia, eles ficam aflitos. Vão pedir ajuda. Olha, meu filho, minha filha está lá, ela está pensando em se matar. Por favor, venha me ajudar aqui. Vamos comigo lá na terra, vamos ajudar minha filha, vamos ajudar meu filho.
né? Então eles ficam aflitos e eles percebem a gravidade de certos momentos. E aí eles vêm nos ajudar para nos salvar até de cometer um ato insano, né? Quando a gente não está suportando com resignação certas dificuldades que a gente está atravessando. Mas eles sabem que a gente precisava daquilo, sabem que são provações que nós mesmos muitas vezes pedimos para passar, e que é reflexo do nosso passado, e que é um conjunto de resultados que a gente está colhendo, né? Certo, pessoal? Ok? Faz sentido para vocês, né? Porque nesse momento, nenhum benefício a gente está tirando desses males. Quando a gente começa a lidar mal com eles, né, e a gente começa a ir para um lado muito negativo, é como se aquilo não estivesse surtindo o resultado que precisava surtir. Ele chama qual é o resultado, né? Eu de vez em quando eu falo para vocês, as dores que a gente passa, a função delas é abrir janelas de luz na nossa alma, é nos sensibilizar. As dificuldades, as dores é mexer conosco, é nos sensibilizar, nos humanizar mais, né? Abrir portas e janelas de luz, quer dizer, é fazer a gente enxergar que tem algo superior, né? Não a gente cair na revolta, no desespero, na vontade de autodestruição. O objetivo não é esse. Isso aí é o nosso desvio, vamos dizer assim. O objetivo não era esse, entendeu? É quando a gente leva para um lado ruim, né? Certo? Então, nesse caso, eles falam aqui, ó, assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita a beberagem, né, o remédio amargo que o há de curar. Então, nesses momentos, quando a gente lida mal com essas dificuldades, com essas provas, com esses testes que a gente passa, né, a gente é como o doente que está evitando o remédio, está querendo fugir do remédio, né? E, e um remédio que haveria de nos curar, né? Você veja a importância. Quer dizer, eram aquelas provas bem suportadas, bem compreendidas, né? E superadas que fariam imenso bem para nós, né? Tá? Certo, pessoal? Ok. Então vamos lá, né? Pergunta 487. Dentre os nossos males, de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Ó, dentre os nossos males, de que natureza são os que de mais se afligem, os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os morais? Quer dizer, o que que causa mais aflição lá nos espíritos a nosso respeito, né? Que tipo de males causam mais preocupação nos espíritos que nos amam, né? E que se interessam por nós e estão em torno de nós? Que tipo de males são? São os males físicos ou os males morais? O que que vocês acham? Né? São os males físicos ou são os males morais? Vocês estão colocando os males morais, né? É, a maioria está falando dos males morais, né? Vamos ver aqui a resposta. O vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Daí decorre tudo mais. Estão vendo? Ó? Quer dizer, todo moral, né? O vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Daí decorre tudo mais. Quer dizer, tudo o resto vem daí. É consequência É consequência dessas duas atitudes aí, né? Do egoísmo e, por consequência, a dureza, a impiedade, né? A dureza dos nossos corações, a indiferença, né? Daí decorre tudo mais. Riem-se
de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas, né? Então vamos lá, né? Quer dizer, o que mais preocupa eles é com nós nos mantermos, as dificuldades, as provas e tudo mais estão vindo para fazer a gente sair do nosso egoísmo, para fazer a gente sair da nossa dureza. E a gente continua lá, preso ao nosso egoísmo, preso à dureza de coração, à indiferença, à frieza, né? Falta de empatia, né? De se colocar no lugar do outro, né? As dores, elas vêm para fazer a gente sentir, puxa vida, agora eu sei. Agora eu sei como é passar por isso, passar por aquilo, passar por essa dificuldade, pela outra. Agora eu sei, porque agora eu estou passando. Então, agora eu sei como é que é difícil. Como é difícil percorrer os consultórios médicos, como é difícil percorrer as instituições de caridade, como é difícil, né? Pedir ajuda para os familiares. Agora eu sei como é difícil, porque agora eu estou passando por tudo isso, né? Então, o vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações, quando a gente continua com eles, embora tudo está sendo feito, isso tudo esteja sendo feito para a gente sair deles. E a gente continua lá com essa dureza, né? Por isso que é dinamite que abre o buraco na rocha, né? Às vezes a gente tá muito rocha, né? O nosso coração tá muito rocha e vem umas dinamites aí, vem uns problemas aí para abrir o nosso coração, né? Para abrir buraco na rocha, né? Certo? E riem-se de todos esses males imaginários, né? É quando a gente fica criando males, né? Imaginários, é só da nossa imaginação, frutos do orgulho, né? Então, da competição, que você acha que os outros estão melhores que você, que, né? Que estão mais bonitos que você, que as coisas advindas do orgulho, da vaidade, né? Então, os espíritos se riem de todos esses males que a gente fomenta para a gente mesmo, frutos nascidos, né? Da nossa imaginação superexcitada pelo orgulho, pela ambição, pela vaidade, né? Quer dizer, eles não veem sentido nenhum e é um sofrimento que a gente cria que nem precisava estar criando. Não é aquele sofrimento que veio para eu passar, poder. Eu é que estou criando, porque eu ainda estou me mantendo muito orgulhoso, muito vaidoso, né? Certo? E aí, por último, os espíritos falam, né? Rejubilam com os males, né? Que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. O que quer dizer isso? Que eles ficam felizes, eles se rejubilam com aqueles males que a gente passa, com aquelas provações, mas que acaba resultando na abreviação do tempo das vossas provas, né? Quer dizer, aquilo que é bem suportado, aquilo que a gente passa, que acaba abreviando. Quer dizer, a nossa atitude diante dos sofrimentos, diante dos males, está sendo tão boa que acaba abreviando o tempo das nossas provas, pelo bem proceder, né? Porque estão alcançando o objetivo de abrir o nosso coração, o objetivo de nos sensibilizar, certo, pessoal? Ok? Tá ficando claro? Né? Faz a gente sair do ego, né, Sandra Malaquias? E aí a gente começa a encontrar a humildade advinda do contato com o self, o sentimento de humanidade, né? De cooperação, de caridade, né? De simplicidade, que torna a nossa vida muito melhor. Porque sai das ilusões do ego, né? Do orgulho, da vaidade, da prepotência, né? Certo? Então isso abrevia as nossas provas, porque alcançou o objetivo. Alcançou o objetivo. A gente chegou no ponto que a gente tinha que chegar.
que aprendeu que tem que amar, que a única saída é o amor, né? Então, às vezes a gente demora para entender isso. E a gente fica lá no egoísmo, fica lá na dureza e as provas lá, né? Chovendo em cima de nós para ver se para ver se o cidadão entende que é preciso sair da concha, né, do nosso egoísmo, né? Mas enquanto a gente não para repensar, as provas estão lá, para ver se a gente aprende a amar. Mas aí de repente a gente percebe que é preciso amar, né? É preciso sair da concha do nosso individualismo e entrar para o campo da felicidade geral, da alegria geral, né? Da participação da família universal, né? Que ninguém vive só para si, né? Que a nossa vida deve ter também um fator renúncia em benefício de outros, abrir mão de certas coisas em benefício de outros, e que isso vai se tornando também uma alegria para nós, o servir, o ajudar, o socorrer, né? Certo? Então, aí começa a ficar gostoso, né? E aí suaviza, começa a suavizar. Não quer dizer que a gente não vai ter mais provas, não quer dizer que a gente vai ter mais dores, né? Nós teremos, só que suaviza muito a nossa vida, porque amando a gente vai sendo amado, né? A gente se tornando canal para o amor, nós passamos a sentir o amor em nós, né? Quando a gente canaliza o amor divino, né? Porque ele é que é a fonte de todo amor, é Deus, né? Não somos nós os geradores do amor. Deus é que é a fonte de amor e a gente vai canalizando esse amor divino, né? E vai passando por nós e vai chegando às pessoas de várias formas, né? Então, e a grande energia curativa é o amor, né? É o que a gente mais precisa aprender, né, a fazer. Então, quando a gente entende isso, aí começa a melhorar. A gente vira a chavinha, né? Então a gente passa a fazer para os outros aquilo que a gente exigia dos outros, né? A gente passa a fazer para os outros aquilo que antes a gente exigia dos outros. A gente cobrava, exigia, reclamava. Isso aqui, aí a gente percebe, peraí, mas eu estou exigindo do outro, por que que eu não estou fazendo ao outro? Ou aos outros, né? Pode nem ser a mesma pessoa de quem você estava cobrando, mas eu posso amar. Por que que eu estou nessa dependência, pedindo, exigindo, cobrando? Não, se eu posso ser doador disso tudo. Aí começa a ficar gostoso, aí a história começa a mudar. A gente amadurece no sentido afetivo, né? No sentido de relacionamentos, né? Certo? Ok? Então vamos lá, né? Aí tem uma nota de Kardec aqui, né? Sabendo ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhes são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado, os espíritos mais se afligem pelos nossos males devidos à causa de ordem moral do que pelos nossos sofrimentos físicos, todos passageiros. Os espíritos amigos sabem, principalmente aqueles que sabem a nossa história, né? Mas até aqueles que não sabem, eles deduzem, porque eles sabem que tipo de erros no passado a gente fez para passar por certas provas no presente, eles têm essa sabedoria, né? Então eles sabem que a gente está passando por provas passageiras, que embora sejam dolorosas por algum tempo, logo a gente vai estar livre delas, se nós soubermos aproveitar, não nos entregarmos à revolta, não nos entregarmos ao autoabandono, né? Então, logo nós estaremos livres dessa aprovação se nós soubermos aproveitar, né? Nós aqui na Terra, nós temos nós temos um sentimento de piedade, mas que é um sentimento de piedade que não veja bem, tem um sentimento de piedade nascido, né? Da, da, da,
de você sentir compaixão no sentido positivo, né? De você querer ajudar, que gera caridade, que gera vontade de ajudar, de aliviar a dor do próximo e tal. Mas muitas vezes a gente leva para um lado que não é produtivo, que só gera sofrimento, e que a gente fica se apiedando, e a própria pessoa também fica se apiedando, e fica aquela coisa que não é produtivo. Tem até a história lá do Jerônimo Mendonça, né? Que é o chamado lá o gigante deitado, né? O Jerônimo Mendonça, que ele tinha um. Era um palestrante, eu assisti palestra dele. É um palestrante que ele tinha um corpo todo paralisado, uma doença degenerativa que ele teve. Não sei exatamente qual doença que era. Se era um reumatismo, eu não lembro. E ele fazia palestra assim, deitado, assim, com o microfone, assim. Ele fazia palestra numa maca. Ele viajava de Kombi e ele tinha que ficar o tempo todo deitado, não totalmente deitado e não totalmente sentado. Ele tinha que ficar no meio termo, né? E o microfone assim. E ele contava piada nas palestras dele, que é uma coisa muito engraçada, né? Ele o tempo todo ele contando piadas e falando de Jesus e era muito interessante. Tinha um vozeirão, assim, uma voz potente, né? E ele construiu obras assim, né, de caridade, vendendo as fitas cassete das palestras e tal. E ele era muito vaidoso, ele era forte e tal, ficava na frente do espelho lá imitando o Tarzan, não sei o quê. Até que um dia ele foi no cinema e ficou lá, foi assistir O Vento Levou lá e ficou horas lá, não tinha lugar para sentar, ele ficou em pé lá assistindo. E eu acho que ele tinha já algum problema, né, certamente. E ao final do filme lá ele teve que sair carregado, que ele não aguentou de dor que ele estava. Ele já devia estar com algum processo já. Acho que devia ser reumatismo, não sei, né? E aí depois ele ficou mal, né? Ficou acamado. E teve um momento que ele estava quase morrendo, né? Ele estava quase morrendo e ele se correspondia com o Chico Xavier, né? Ele se correspondia, né? E o Chico foi visitá-lo, né? O Chico soube da situação dele e tal, foi visitá-lo. E chegando lá, o Chico percebeu a situação e falou com ele, falou, Jerônimo, você está morrendo de coitadinho. Eu falei assim, ô Chico, mas como morrendo de coitadinho? Olha a minha situação aqui, tal, né? Aí o Chico falou assim, sabe o que que é, Jerônimo? Do jeito que você tá, todo mundo que chega aqui olha para você e fala assim, coitadinho do Jerônimo, né? E fica jogando uma energia ruim em cima de você. Isso está agravando o teu caso. Isso está agravando as tuas dificuldades. Essa energia que as pessoas. Aí o Jerônimo, a partir daí, ele conta que ele nunca mais deixou as pessoas ficarem com esse sentimento de piedade negativa, vamos dizer assim, perto dele, né? Então ele contava muita piada, ele fazia as pessoas darem risada, tal, para aquela energia não entrar pro lado né, desse lado mais negativo, tá? Ele tinha uma doença que atrofiava os membros, né? Exatamente, eu não lembro exatamente que doença que era, mas enfim, não vem ao caso também, né? A questão é a gente não se deixar levar justamente por sentimento negativo, né? Da piedade no lado negativo. Que não ajuda, na verdade, né? Não ajuda, não estimula, não acredita no outro, só fica na piedade, na compaixão, mas que põe a pessoa mais para baixo ainda, né? Tá? Ok? Então fica aí, né? A lembrança do Jerônimo Mendonça. Inclusive é um dos espíritos que escreveu através da minha mãe. Tem um livro dele que ela escreveu, né? Eu não me lembro agora o nome. Eu tenho que ver o nome, depois eu passo para vocês. No plano espiritual, né? Esse foi um livro psicografado, depois que ele já tinha falecido, né? Então vamos continuar aqui com a nota de Kardec, né? Poucos se incomodam os bons espíritos, né, com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal qual fazemos com as mágoas pueris das crianças,
né? Quer dizer, os bons espíritos, os espíritos sábios, né? Eles nos olham como nós olhamos para as crianças. E a gente vê que as crianças ficaram chateadas porque não comprou o doce que elas queriam, né? Porque elas não tiveram o passeio que elas queriam. O adulto, ele entende o sofrimento da criança, mas ele entende que é pueril, né? E é um sofrimento emocional que as crianças vivem, né? Então eles olham para a gente nessa mesma forma. Eles sabem que nós vamos superar essas picuinhas que a gente fica cultivando, né? Eles sabem que isso tudo vai passar à medida que a gente for conhecendo mais, que a gente for despertando, né? Para o conhecimento superior e tal. Aí continua, né, Kardec? Vendo nas amarguras da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como a crise ocasional, de que resultará a salvação do doente. Então, isso faz com que também nós escutemos as dores alheias, não exatamente como elas estão sentindo, né? Não exatamente como elas estão vendo como um gigante, como um monstro de sete cabeças, como um problema insolúvel, como um problema insuportável, né? Então a gente passa a ouvir como os espíritos ouvem as nossas queixas, né? Olha lá, ó, vendo nas amarguras da vida um meio de nos adiantarmos. Os espíritos as consideram como a crise ocasional, de que resultará a salvação do doente. Então, às vezes alguém está se queixando, está magoado, está amargurado, está angustiado, mas você sabe que a pessoa está passando por uma crise. E é uma crise que vai trazer coisas benéficas, é uma crise ocasional. Se ela souber aproveitar, tirar as reflexões que precisa, ela vai crescer com aquela crise, né? Cabe a ela aproveitar esse processo, né? Então os espíritos fazem assim, né? Eles entendem que as nossas crises são crises necessárias e que vão proporcionar o crescimento, né? Compadecem-se dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos dos de um amigo, porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, os apreciam de um modo diverso do nosso. E é isso que a gente precisa conquistar. É isso que a gente precisa conquistar. Um modo de enxergar que os espíritos amigos têm. Como é que eles nos veem? Como é que eles enxergam os problemas humanos? Sabe onde é que a gente vê muito isso? A gente vê muito isso na obra do André Luiz. Talvez seja um dos maiores mananciais de informação nesse sentido. Como é que os espíritos enxergam os problemas humanos? Os vários problemas humanos. A gente vê muito isso na obra do André Luiz. Que a gente vê, né, um monte de espíritos elevados falando sobre os problemas humanos, explicando para o André Luiz como é que é o raciocínio deles a respeito de várias problemáticas que nós passamos. Por isso essa obra foi trazida para nós, para que a gente possa enxergar de uma ótica mais elevada, não, né, não daqui para lá, mas enxergar de lá para cá. Como é que eles nos enxergam? Né? Vocês devem estar sentindo isso já. Vocês já devem estar sentindo isso nos estudos, né? Como é que eles pensam, né? Como é que eles falam, tal. É muito útil para a gente, né? Então, ao passo que os bons nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos. Então, quando a gente está com uma situação mais complicada aqui na Terra, momento difícil, momento de desafio, né? Momento de provação. Os bons, o que que eles fazem? Eles tentam nos levantar o ânimo no interesse do nosso futuro. Fala, não desanime, meu filho, vá em frente, continue firme, fique firme,
Continue sua caminhada, você está indo certo, apesar das dificuldades, você está caminhando, né, no caminho correto, continua assim. Não dê tamanho valor às provações, não dê tamanho valor às calúnias, né, às injúrias. Você sabe que não são verdadeiras. Continue firme, siga o seu caminho. Apenas continue, entendeu? E os espíritos infelizes, eles tentam nos levar para o desespero. Ó, nada vai dar certo, você tá vendo? Sua vida tá uma droga. Nada tá dando certo, né? Não sei o que que você tá fazendo aí, você já podia ter posto um fim nisso tudo e tal. Eles tentam botar a lenha na fogueira. Para quê? Para comprometer o nosso destino, para comprometer a nossa vida, para usar isso contra nós, para usar isso contra nós. Certo, pessoal? Tá? Então nós temos que ficar lá com o pessoal que, ó, fique firme, continue ajudando, continue amando, continue estudando, né? Nós estamos aqui, os espíritos amigos falam isso pra gente, né? Às vezes a gente não vai ouvir com os olhos materiais, com os ouvidos materiais, mas a gente vai ouvir na acústica da alma. Toda vez que você fizer uma prece, ler um livro, assistir um estudo, né? Então você vai ouvir esse apelo. Não, continue firme. Vai dar tudo certo. Nós estamos aqui ajudando você e tal. É nisso que nós temos que nos apegar. Se o que a gente está fazendo é correto, apenas continuemos, tá? Apenas isso, ok? A gente já está acabando. Nós vamos acabar esse tópico aqui porque ele é curtinho. Eu acho que já está quase no fim já. Deixa eu ver aqui. É, ó, já está no finalzinho. É VaptVupt, tá? Ok, pessoal? Então vamos lá. 488. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? Né? Então, os parentes e amigos que já desencarnaram, já estão na outra vida, né? É na vida espiritual. Eles votam maior simpatia a nós, né? Do que aqueles que são estranhos a nós? Né? Essa é fácil, né? Os seus familiares, os seus amigos, né? Eles sentem mais simpatia por você do que os espíritos que são estranhos a você? Certamente, né? Vamos ver, sem dúvida. E quase sempre vos protegem como espíritos, que eles estão perto da gente espiritualmente, né? Esses que estão, fique firme e tal. De acordo com o poder de que dispõe, né? Se eles têm a permissão de ficar junto da gente, como espírito protetor, já estão treinados para isso, já estão em condição de fazer isso e realmente nos ajudar, né? Então eles ficam conosco, nos estimulando ao bem, né? Então eles são simpáticos. São esses que Deus utiliza mais para nos ajudar, porque eles têm interesse maior em nos ajudar, porque tem uma afeição, um vínculo conosco. É assim que Deus ajuda a criatura através da própria criatura, principalmente através dos vínculos criados. Olha a importância dos vínculos familiares, dos vínculos fraternais, né? Dos vínculos de gratidão que nós temos reciprocamente uns com os outros, né? Tá? Aí a última de hoje, né? Pergunta 488A. São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Essa aqui também é fácil, né? Esses espíritos, eles são sensíveis à afeição que nós lhes conservamos? Se eles são sensíveis, né? É lógico que são, né? Não é? Muito sensíveis, mas esquecem-se dos que os ouvidam, tá? Lógico que isso aqui não é absoluto, né? Lógico que não é absoluto, tá? Você vê o André Luiz, né? André Luiz, ninguém estava lembrando dele, só uma filha lá,
Mas ele não esqueceu dos familiares, estava lá ajudando os familiares, né? Mas isso aqui, em termos gerais, quer dizer o quê? Quer dizer que a gente mantendo aquele vínculo, a gente mantendo, facilita uma ligação, mesmo um já estando no plano espiritual e a gente estando aqui. Lógico que você lembrar daquela pessoa de uma forma positiva, orar, né? Lembrando da pessoa com amor, é lógico que a pessoa se sente sensibilizada. Lógico que ela vai se sentir mais motivada para nos ajudar, né? Então, tanto aqui quanto lá, né? Isso é a pura realidade, né? A gente faz isso aqui, a gente faz isso lá. Lá eles entendem melhor. Às vezes até aqui a gente teve algum problema de relacionamento, né? Um pensava de um jeito, outro pensava do outro, mas lá, às vezes o espírito vê que era uma bobagem isso. E aí predomina um afeto, né? Um afeto verdadeiro, tirando todas aquelas bobagens que afastava às vezes, que dava briga e tal, né? E fica aquilo que é real, que é o afeto sincero, né? O amor sincero. Ok, pessoal? Então a gente finalizou aqui por hoje, né? Semana que vem, na próxima segunda, a gente continua o Livro dos Espíritos, mas amanhã a gente está junto aqui para o livro Os Mensageiros, tá? Amanhã a gente continua, né? O segundo livro do André Luiz, depois do Nosso Lar, Os Mensageiros, tá bom? Então vamos fazer a prece final, né? Para a gente encerrar, vamos agradecer novamente, Senhor Jesus, que os bons espíritos possam fluidificar a água que deixamos sobre a mesa, no recipiente, que possam nos aplicar passes, possam nos ajudar, deixando as suas boas energias no ambiente em que nós respiramos, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, onde estejamos. E que todos aqueles que estão com os nomes inscritos na área de texto, todos aqueles que nós lembramos durante o estudo, no começo, no meio e agora no final, aqueles que foram inscritos com o maior carinho, com maior dedicação, porque nós nos preocupamos com essas pessoas e queremos que elas estejam bem, e bem amparadas, e bem cuidadas, bem intuídas pelos mensageiros espirituais. Que possam receber então, Senhor, toda essa ajuda, todo esse amparo. Tu sabes onde estão os maiores sofrimentos. Tu enxergas o íntimo das pessoas, sabes encontrar as motivações que vão no seu interior, as dificuldades, os conflitos, mas sabes também, Senhor, do remédio precioso que há de curar todos esses males. Então, que a tua luz possa brilhar em nossa mente, em nosso coração, e em toda a nossa existência, Senhor. Obrigado por tudo, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, obrigado pela presença de todos, pela participação, pelo carinho de vocês, tá? E bom descanso, né? Amanhã a gente continua, né? Às 20 horas, então. A gente conta com vocês, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.